Boa noite, amigo internauta, boa noite, telespectador do Pautando. Estamos aqui ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade, bem no centro de Poços de Caldas. Eu e João Gabriel, mais uma vez fazendo esse programa, trazendo as atualidades do que realmente acontece nos bastidores políticos de Poços de Caldas. 16 de julho de 2019. Estamos aí vivenciando esse mês de julho de festividades do Julho Fest, completando aí 25 anos, e parabenizar aí a todos os hoteleiros que estão fazendo com que dê a sua contribuição para que os hóspedes sejam bem recepcionados em Poços de Caldas e com isso fazer com que Poços de Caldas seja essa marca sempre famosa que sempre foi ao longo dos seus 147 anos. Boa noite, João, prazer imenso estar com você mais uma vez, né? Boa noite, Albert. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Também desejo bom dia e boa tarde para quem nos assiste em outros horários, né, Albert? Realmente a cidade aparentemente está bastante cheia, né, agora nessas férias de julho, né? Que é tradicional, né? Eu acho que assim, mesmo que a prefeitura não fazendo maiores esforços, né, o turismo ele vem automaticamente para a estância, né? O que eu chamo aí de turismo piloto automático é o que tem sendo feito aí nos últimos anos, não só nessa gestão, viu, Albert? Não, de forma alguma. A gente tem insistido muito aí nessa questão do turismo, né? A necessidade de se investir mais no turismo aqui em Poços, porque sem fazer muita coisa a cidade já dá já retorno, enche, né? Então você imagina se tivesse tiver um mínimo de esforço, incremento, né? aí, né? Mas a gente vai falar um pouquinho de turismo no decorrer aqui do programa, quando eu for ler a manchete da edição de hoje do jornal. Sem dúvida. Vamos começar já? Vamos lá. Edição do fim de semana do Jornal da Cidade, 13 e 14 de julho, a manchete foi a seguinte: agentes de saúde, projeto sobre plano de carreira é retirado e sindicato dos servidores prevê prejuízo. João, foi uma situação complicada que aconteceu essa semana passada, inclusive haveria uma reunião na sexta-feira na Câmara Municipal, onde seria abordado o tema, e 2 horas antes dessa reunião resolveram reunir lá na Secretaria de Saúde, onde houve ali uma situação meio complicada. O próprio os vereadores de oposição tiveram que não sair. Foram convidados, né? Não foram convidados a princípio para participar da reunião, e somente o prefeito, o secretário de saúde, o secretário adjunto, junto com os agentes de endemia e saúde. E nem todos, né? Nem todos, né? A gente sabe que foi uma situação muito triste e graças a ter pessoas envolvidas ali dentro, avisaram aos vereadores de oposição e estavam tentando fazer com que jogasse nas costas dos vereadores de oposição aquilo tudo que estavam falando ali. Foi completamente diferente daquilo que colocaram. O próprio vereador Paulo Tadeu correu lá e dirimiu as dúvidas que haviam e mostrou para todos que realmente quem estava contrário à situação não era os vereadores de oposição, e sim a própria prefeitura, através da Secretaria de Governo, através da Secretaria de Saúde, que infelizmente é aquilo que a gente vem sempre comentando, né, João? Sim. Os mesmos problemas de sempre. O problema desse projeto aí é, mais uma vez, a grande quantidade de erros, né, Albert? Mais uma vez, né, João? Quando eu li aqui na manchete Sindicato dos Servidores prevê prejuízo, o próprio Sindiserv divulgou uma nota dizendo assim que estima um prejuízo de pelo menos 1 ano para se regularizar a situação. Ou seja, os agentes de saúde e os agentes de combate às endemias, teoricamente, eles podem ficar mais 1 ano sem ter o plano de carreira, consequentemente ter aquele adicional nos seus salários, né, Albert? É uma situação complicada, né, João? A gente já vem comentando faz tempo em relação a tudo isso. Se não houver essa simbiose aí, Secretaria de Governo, junto com as secretarias, através da Câmara Municipal, infelizmente, quem irá prejudicado é a população de Poços de Caldas, são servidores, enfim, uma gama de 170 mil pessoas aí sendo atrapalhadas em virtude de uma situação que a gente vem cobrando e faz tempo. E muitos deles acham que a gente cobra em virtude de sermos oposição e de estarmos colocando, mas não é isso não. A gente quer o bem da nossa cidade e só vai ter o bem para o nosso município se as coisas funcionarem perfeitamente, e não fazer política num cargo no qual recebe-se para ser servidor público de confiança da prefeitura, que é pago pelo povo de Poços de Caldas. Albert, algumas palavras usadas pelo Sindiserv sobre essa questão da retirada do projeto a pedido do Executivo: indignação e repúdio. Né? Nada mais justo, né, João? A gente fica cada dia preocupado. A gente sempre cobra situações para que as coisas aconteçam. Infelizmente, não se muda nada e só estão pensando em fazer política em vez de atender os anseios da população pós-caldense. Robert, só para completar esse assunto, o projeto de lei em questão que a gente está conversando aqui agora estava previsto num acordo coletivo assinado no dia 29 de maio desse ano e tinha um prazo de até 30 dias para ser encaminhado à Câmara. Então, a gente, considerando 30 dias, 29 de maio, vamos pôr aí 29 de junho, né? Nós estamos no dia 16 de julho, né? Então,
Já está mais que ultrapassado o tempo solicitado por eles, tal qual fazem nos pedidos de informações dos vereadores, pede prazo, 60, 90, 120 dias. Eu acho que indica a Câmara criar um pouquinho de vergonha na cara através dos vereadores de situação e começar a cobrar incisivamente o Executivo, eu acredito que as coisas possam melhorar. Mas da forma que está indo, infelizmente, é o que a gente tem observado aí. Nós cobrando e, infelizmente, as pessoas que realmente, de fato de direito, têm o poder na mão para fazer com que as coisas aconteçam, infelizmente, dormem em berço esplêndido. Robert, vamos falar agora duas notícias boas da Prefeitura, né, para não falar que a gente só fala a parte negativa. Essas notícias são muito interessantes, elas são relacionadas. A primeira é a Cesta Verde. Banco de Alimentos beneficia famílias em situação de insegurança alimentar. Então, a Secretaria de Promoção Social ele tem o projeto do Banco de Alimentos, né, que instituiu a Cesta Verde lá através de uma lei municipal, uma lei complementar em 2016. Então, uma lei, evidentemente, criada ali na gestão do Heloísio, que felizmente teve sequência. Então, o que consiste essa Cesta Verde? Destinar alimentos ali recolhidos pelo Banco de Alimentos para pessoas em situação de insegurança alimentar. Com certeza. São distribuídos aí, Albert, para você ter uma base, cerca de 140 cestas quinzenalmente para famílias inscritas no CRAS. Então, né, nesse tempo de dificuldade financeira, né, pouco dinheiro circulando, né, a Prefeitura tem feito muito bem a sua parte nessa questão. Né? Isso aí eu lembro muito bem, João, quando foi criado lá no Complexo Santa Cruz, na gestão do próprio Luiz do Carmo Lourenço, a responsável pela Secretaria de Promoção Social era a Lúcia, e ela incisivamente solicitava para que fizesse lá no SEASA a construção de um espaço para atendimento das entidades, desse programa familiar de pessoas. Que no caso é o Banco de Alimentos. Banco de Alimentos, que foi criado lá na gestão do próprio Luiz, e eu tenho certeza que se tiver acontecendo da forma que era, no passado, atendendo as entidades da forma que eram e da forma que você colocou aí na notícia do Jornal da Cidade, a gente fica muito feliz de ver que estão dando sequência naquilo que foi iniciado lá na gestão em 2016. Não, continua assim, as entidades continuam sendo atendidas. Só um detalhe interessante para a gente completar esse assunto aqui do Banco de Alimentos. São distribuídos entre 600 e 1.000 quilos por semana. Que bacana. E cada cesta entregue às famílias é composta por cerca de 10 quilos de alimentos e a variedade depende das doações ou compras realizadas por meio do programa de aquisição de alimentos. Então, os alimentos, no caso, são frutas, verduras e legumes, né? Parabéns à administração por ter dado sequência. A outra notícia legal aqui sobre a administração municipal que a gente vai destacar é a Operação Inverno. Equipes retiram pessoas das ruas nas noites frias em Poços. A gente sabe que esse mês de julho, especificamente, tem feito muito frio, né? Algumas temperaturas aí próximas de zero. E a Secretaria de Promoção Social já tem intensificado, há cerca de 2 meses aí, as rondas noturnas para tentar tirar aquelas pessoas que estão dormindo aí nas calçadas, né? Dormindo até debaixo de marquis de próprios públicos municipais e levando para as casas de passagem, né? Tem 3 casas de passagens conveniadas aí com o Poder Público Municipal, então é uma ação que a Prefeitura está fazendo para tentar combater essa questão. Recentemente a gente leu também sobre a questão da doação de 2.500 cobertores, né, para entidades, justamente também para atender essa demanda do frio, né? Que aqui em Poços faz muito frio. Há 2, 3 programas atrás, João, eu havia comentado que eu faço minha caminhada matinal às 6 da manhã, às 5h30 estou chegando ali na FEPAS, e eu vejo muito o pessoal da promoção social, junto com a própria Guarda Municipal, fazendo a retirada ali e dando apoio para as pessoas que ficam no entorno da URCA. Então eu tenho visto em loco realmente o trabalho que tem sido feito permanentemente e a gente tem que parabenizar. Eu acredito que problemas há, a gente sabemos disso e precisa trabalhar para que as coisas minimizem e dê esse apoio, esse amparo para os moradores de rua, que muitos deles são moradores, são nascidos em Poços de Caldas, e esse nós temos que ter um carinho muito especial, que são pessoas que, às vezes, por algum problema familiar, algum problema de ordem, que nós, às vezes, não sabemos o que aconteceu no passado, acaba chegando nessa situação. E aqueles que não são de Poços, né, João? Aquele trabalho permanente, de fazer o encaminhamento através da rodoviária, o encaminhamento para a cidade de onde chegou, para que ele não venha trazer aí essas situações aqui e que nós possamos dar um amparo legal somente para os nossos que são de Poços de Caldas. Robert, o município ele tem uma rede muito bem estruturada, né, de promoção social, né? Ao longo dos anos aí, o município foi se estruturando, tem o Centro Pop, tem as casas de passagem. Lembrando que a Prefeitura, através da Secretaria de Promoção Social, ela não pode retirar, né, as pessoas que estão na rua. Né? Ela não pode encaminhar, né? Pode fazer o encaminhamento. E a gente tem que também destacar o seguinte, algumas pessoas às vezes não aceitam
serem encaminhadas. Então elas preferem permanecer na rua. Então quando a gente escuta aí reclamação, tem muito mendigo, tem muito pedinte, tem muito andarilho, é que às vezes a prefeitura não tem o poder de se retirar aquela pessoa da rua, né? Então, assim, são vários motivos. A situação econômica do país, situação familiar, dependência de química, né? Que pode ser de álcool e drogas, né? Então, tem uma série de fatores. Não é uma questão simples de se resolver, porque se fosse, eu tenho certeza que já teria sido resolvido, né? E lembrando que a prefeitura sempre faz aí, esporadicamente, aquela campanha de não dar esmola, né? Então, assim, todo mundo que tem carro já deve ter sido abordado num semáforo aqui no centro da cidade ou ali na rua João Pinheiro, com pessoas pedindo, né, doações e tudo mais. A prefeitura recomenda não se dar o dinheiro, porque o dinheiro que você dá, por menor que seja, estimula a pessoa a continuar nas ruas. E um detalhe, né, João? No passado, o próprio Marcos Tadeu Sala Sansão, ele era vereador na legislatura passada e hoje ele é o responsável pela Guarda Municipal e ele criticava muito, né, a administração anterior em relação a tudo isso. E cabe a ele fazer bem melhor daquilo que se fazia no passado. Eu acredito que falhas há, sabemos disso, mas que ele possa dar a resposta daquilo que ele cobrava no passado. Que muitas das vezes, se não é a promoção social fazer esse trabalho corretamente, eu tenho certeza que nós teríamos um problema muito maior na cidade. Robert, mais duas notícias para a gente comentar aqui da edição do final de semana. A primeira é a seguinte, Capina Química. Vereador diz que vai acionar o Ministério Público contra o uso de herbicidas em ruas. No vereador, no caso, é o vereador Paulo Tadeu. Ele apresentou em 2017 um projeto para proibir o uso da capina química nas ruas de Poços de Caldas. O uso da capina química, no caso, de servidores municipais fazendo, né, a limpeza das ruas ali, erva daninha e tudo mais, através do uso de herbicidas. Né? No caso, ele cita especificamente o glifosato. Né? E o Paulo Tadeu considera que esse projeto dele é baseado até numa determinação já da Anvisa. Né? Então, assim, você tá jogando veneno no ar. Na prática é isso. Então, da mesma forma que a gente sempre está vendo comentários sobre agrotóxico nos alimentos, no caso aqui é herbicida na rua que espalha pelo ar e a gente está ingerindo, os animais estão ingerindo. Então, a Anvisa, né, não proibiu à toa, né, Albert? É verdade. E aí, o que aconteceu? O Paulo, ele retirou o projeto na hora que ele viu que ele ia perder, porque foram apresentadas emendas que ele não concordava. Uma delas, por exemplo, previa aí uma carência de 5 anos para esse projeto entrar em vigor. Então, ele achou que seria um desrespeito ao projeto dele. Ele considerou que se ele concordasse com a emenda, ele seria conivente com a continuação do envenenamento, né, da população, então ele optou por retirar. Depois apresentaram uma outra proposta de 2 anos e meio também, né? Tentou reduzir, mas ele falou assim que as coisas ou começam imediatamente. O envenenamento não é instantâneo, verdade, né? Com certeza. Então, essa daí, ele disse que vai para o Ministério Público, vamos ver o que vai acontecer. E para a gente encerrar a edição do final de semana, Albert, a notícia é a seguinte, Prefeitura sinaliza nova pista de bicicross no entorno do estádio. Então, o prefeito recebeu representantes... vez vem essa novela da pista de bicicross. No passado, João, mas aqui, posso te interromper? Tem um pautano sobre isso aqui. Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso aqui no pautano. É só para o pessoal, só para entender depois a gente comentar no segundo bloco. O prefeito recebeu representantes ali do bicicross aqui de Poços de Caldas, né? E ele sinalizou que tem a intenção de construir uma nova pista. Mas a gente vai comentar esse assunto, né, no pautano na hora que a gente começar a ler. E vamos ler agora as manchetes de terça-feira. Essa notícia aqui é muito legal. Qualidade de vida. Poços de Caldas está entre as 26 cidades mais felizes do Brasil. Que legal, né? A gente fica feliz, a gente, quando vê Poços de Caldas sendo aí destaque nacional, já aí na grande mídia, a gente fica muito feliz, porque Poços de Caldas é uma marca que a gente sempre comenta, né, João? Uma marca forte, uma marca pujante, uma marca que, se nós tivéssemos aí um turismo forte, uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho forte, nós teríamos condição de fazer com que essa cidade fosse aí inúmeras vezes melhor que Gramado, melhor que Campos do Jordão, mas infelizmente não temos isso hoje em nosso município. Um turismo amador, uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico que trabalha nas mãos de um professor de história, nada contra o professor de história, mas é um improvisado ali, nunca deu emprego para ninguém, não sabe o que é gerar emprego numa cidade, sempre foi servidor público, então a gente fica muito triste de saber que se tivéssemos pessoas que realmente tivesse um intuito de fazer com que essa cidade fosse aí da forma que a gente imaginasse que pudesse acontecer, com certeza Poços de Caldas não seria nem a 20ª entre as 26, estaria entre as 2, 3 melhores, como já teve no passado, configurando aí
em situações recorrentes, né, João? Alguns detalhes sobre esse ranking aqui que a revista Bula realizou. 26 cidades, porque são as 26 cidades, né, uma de cada estado. Sim. Poços de Caldas é representante de Minas Gerais. Apesar de felicidade ser um sentimento assim, muito subjetivo, né, Albert? Não dá pra gente, às vezes você tá feliz, às vezes você não tá. Então, como é que se chegou a esse... A gente fica feliz pelo ranqueamento, né, João? Mas como é que a gente vai ficar feliz com uma cidade que não tem emprego, uma cidade que o turismo, os pontos turísticos abandonados, uma cidade onde a gente está aqui vendo os buracos do dia a dia, uma cidade que a gente está vendo uma administração completamente desgovernada, já pegou 120 milhões do DME e está com um déficit altíssimo. Então, são situações que a gente, às vezes, não sabe como chegou-se a esse número, né, João? Mas a gente fica feliz de ver Poços sendo ranqueado da forma que for. No caso aqui, para se determinar que Poços está entre as 26 cidades mais felizes, a revista levou em conta índices socioeconômicos, por exemplo, o Índice de Desenvolvimento Humano, o Atlas da Vulnerabilidade Social e o Atlas da Violência. Então, com todos esses problemas que o Albert citou aqui, que a gente... E eu não citei a violência, né, João? Que cada dia tem um imóvel sendo arrombado na cidade. Então, né, assim, a gente, apesar de todos esses detalhes que o Albert falou, sim, Poços de Caldas ainda é uma ilha, né? Sem dúvida. Em Minas Gerais, por exemplo, né? Porque ela é muito melhor do que a maioria das cidades. Muito todas Nós somos daqui, né, João? É diferente. A gente é suspeito para falar, mas as cidades de Minas Gerais, ela tem esses mesmos problemas que Poços de Caldas, só que são ainda piores. E a gente quer convidar todos agora para um breve intervalo e que possam assistir agora o VT dessa belíssima festa de São Benedito que acontecerá em Machado. Retornaremos daqui a alguns segundos com o nosso Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade. Machado, nós temos aqui uma riqueza, principalmente na cultura popular, muito grande e muito forte. E o Congado cresceu junto com a história de Machado. Foi uma das primeiras grandes movimentos culturais da cidade de Machado. O Terno de Congo para a gente é uma religião. Então você vai crescendo, você vai se apaixonando e depois você vai descobrindo as finalidades, as funções, você vai descobrindo o que significa e que você se apega mesmo. Você vê uma população totalmente enganjada, festejando, rezando, dançando e se divertindo, comemorando mesmo a festa de São Benedito. A população adora, então é muito bonito. Retornamos ao vivo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, bem no centro de Poços de Caldas. Vamos repercutir as matérias ainda dessa semana, João? É só para a gente completar a edição de terça-feira, Albert, tem uma notícia interessante, que o Enem 2019 ele vai ter 4.229 alunos de Poços de Caldas inscritos. Né? As provas vão acontecer aí dias 3 e 10 de novembro, né, no primeiro e segundo domingo do mês. Legal, então, os alunos de Poços de Caldas aí, mais uma vez sendo submetidos a esse Exame Nacional do Ensino Médio, importante para que eles possam galgar aí situações futuras melhores em suas vidas, e o Enem nada mais é que as portas iniciais para que eles possam conseguir, né, João? Esse número representa 0,8% da população de Poços de Caldas. Bacana. E a última notícia que eu queria comentar aqui na edição de terça-feira, apesar de ter várias outras, né, senão a gente não vai comentar o Pautando, é uma pesquisa que o Procon Poços fez e divulgou ontem sobre o preço do gás de cozinha. Houve queda tanto na entrega em domicílio quanto na retirada no depósito. É sempre bem-vindo esse tipo de notícia, né? Vamos começar a ler o Pautando agora? Vamos lá. Então vamos, deixa eu chegar lá. A primeira notinha do Pautando, Albert, outros olhos. Com a proximidade das eleições municipais, o prefeito Sérgio Azevedo parece que tem se mostrado mais receptivo às iniciativas que dificilmente iriam prosperar no começo de sua gestão, especialmente por conta da sempre utilizada argumentação da falta de dinheiro.
Ao anunciar que a Prefeitura pode fazer uma nova pista de bicicross no entorno do Ronaldão, ele garantiu que se a Prefeitura tiver os recursos, as obras serão iniciadas. Aspas agora, caso o custo for muito alto, podemos buscar parcerias, disse o prefeito. Se fosse em 2017 ou em 2018, possivelmente ele já teria descartado de cara o projeto. Né? Isso é uma observação que eu fiz considerando o histórico do comportamento do prefeito nesses 2 anos anteriores. Né? E aí, quando eu falei da pista de bicicross, que a gente ia comentar com mais detalhes, é sobre essa nota aqui. Essa pista de bicicross é uma novela antiga que acontece em Poços de Caldas, e numa dessas situações que houveram de reunião dentro da própria prefeitura, o atual vereador Antônio Carlos Pereira, que já foi secretário de esportes e teve a oportunidade de tirar a pista lá, conforme ele sempre coloca para as pessoas que utilizam lá daquele espaço do Parque Municipal Antônio Molinari, não o fez. E, infelizmente, agora vem novamente essa novela a respeito da pista de bicicross. Respeito muito Renato Rezende, um excelente atleta, representa o Brasil, representa Poços de Caldas, e mais uma vez vem essa novela em relação à pista de bicicross. Tenho certeza que não é fácil construir, não fica barato. Tem uma emenda parlamentar também do Marcelo Heitor, através do deputado do PSC, que encaminhou, se não me engano, R$100 mil para fazer as melhorias na pista. Não sei que pé que está em relação a tudo isso. Podemos até dar uma olhada. No caso, aí poderia se investir numa nova, né, João? É. Mas a gente fica aí aguardando, porque essa novela eu já conheço ela praticamente quase 12 anos aí, desde que tentaram da primeira vez fazendo isso. Robert, a única coisa que eu não entendi muito bem nessa história aqui dessa pista de bicicross foi o seguinte: o prefeito recebeu o pessoal lá do bicicross, né? E na conversa lá foi dito que a pista ela precisa de adequações para receber competições oficiais, né, vamos dizer assim. Então, por que quando foi construída essa segunda pista ali no Parque Municipal, esse mesmo pessoal já não fez as indicações para se construir? Você foi secretário de Educação, né? Esportes, né? De esportes, né? Você acompanhou todo o procedimento ali. Então, por que o pessoal já não fez as indicações? Com Ou, certeza. se tivesse vendo que estava sendo feito de uma forma errônea, deveria ter feito a correção, você não concorda? Com certeza. Eu acredito que as pessoas envolvidas no bicicross são pessoas que amam a modalidade, dão o seu quinhão ali para que a modalidade possa ser forte em Poços de Caldas. Tivemos diversos campeões paulista, brasileiro, saindo de Poços de Caldas. Então, eu acredito que, mais uma vez, como eu coloquei, João, quando você iniciou essa tratativa aí no passado, colocado por você agora no seu comentário, devia ter pensado em relação a tudo isso. Só que, infelizmente, não fizeram, e da forma que fez. É o que o município tinha condições de fazer na época, né? Até mesmo na gestão do Paulo César Silva, na gestão do próprio Heloísio, e é o que nós temos hoje. Já chegou-se a desmanchar aquela pista, João, do Parque Municipal, e acabaram não dando conta de construir a outra. Tiveram que refazer a pista do parque para atender às competições que as pessoas aqui participavam. Vamos aguardar aí o desenrolar disso, as cenas dos próximos capítulos. Só para completar esse assunto de bicicross, Albert, lembrando que no próprio Parque Municipal, a Prefeitura, na gestão passada, reconstruiu a pista de skate, sobre recomendação dos próprios skatistas. Né? Ali foi uma situação que nós tínhamos muito grave de tráfico e usuário de droga ali na antiga pista, e nós, como secretário de esportes, e o próprio Luiz, como prefeito, encampamos uma ideia de desmanchar aquilo, e o próprio Luiz foi a Belo Horizonte, junto ao deputado Dair Cunha, que na época era secretário de governo, conseguiu R$660 mil e fez aquela belíssima pista de skate para os skatistas de Poços de Caldas. É uma das grandes obras feitas ali em atendimento aos skatistas, igual você colocou. Fechamos todo o entorno lá, e hoje é uma prática ali bastante bacana todos os finais de semana e durante a semana também, viu, João? Então, mas a questão é a seguinte, né, Albert? Foi construída a pista sob orientação dos próprios skatistas que iriam praticar o esporte ali. Então, assim, não dá para entender como é que se constrói uma pista e depois vem falar que ela não está adequada. Vou ser sincero com você, a pista no Parque Municipal ela é mais central, as pessoas podem utilizar de uma forma mais ampla. Se levar lá para o estádio municipal vai ficar muito longe. Eu acho que vai acabar tendo dificuldades aí para a própria modalidade. É claro que vai ser uma pista moderna, igual estão querendo, mas o custo para fazer isso é tão caro quanto trocar o gramado do estádio municipal do Dr. Ronaldo Junqueira, que é uma necessidade que se faz presente há muitos e muitos anos também. E eu acho que vai restringir o acesso ao público, ainda que seja liberado, né, Albert? Porque ali é muito fácil ali, você chegar ali, dar uma volta ali, né? Você está no Parque Municipal, você está com os pais ali, acaba fazendo algum outro tipo de atividade, e agora ir lá no Ronaldão só para fazer, então vai ficar restrito realmente
a quem interessa. A modalidade. Né? Vamos aguardar. A próxima notinha é vice. O nome do ex-prefeito Paulinho Corominas tem despontado como um dos preferidos no momento para ocupar a vaga de candidato a vice do prefeito Sérgio Azevedo na eleição do ano que vem. Vale lembrar que ambos foram adversários nas eleições municipais de 2016. Paulo César Silva já foi petista, já passou pelo grupo político que está no poder, brigou com ele, saiu, agora está do lado do Ulisses, que foi candidato a deputado, teve aí alguns votos impostos, agora está querendo retornar para o lado do grupo de quem está no governo. Eu acho que a política, João, as pessoas têm que ter um lado. Ficar pulando de galho em galho, as pessoas não confiam. Eu acho que a forma que o Paulinho está conduzindo a carreira política dele, se ele não tentar ser, na próxima candidatura, vereador, ele vai ter muita dificuldade caso venha ser vice-prefeito de qualquer chapa. Porque, infelizmente, eu acredito muito na idoneidade das pessoas partidariamente, não pessoalmente. O Paulinho é uma pessoa que eu respeito muito, tenho um conhecimento muito grande, Nova Resende, terra da minha mãe, só que, infelizmente, politicamente, político que pula de galho em galho, para mim, infelizmente, não tem muita credibilidade. No caso do Paulinho, assim, ele tem que pensar bem no que ele vai se candidatar no ano que vem, porque ele vem de 3 derrotas consecutivas nas últimas eleições. Em 2012 ele perdeu a reeleição para prefeito, 2014 ele perdeu a eleição para deputado, 2016 ele voltou a perder a eleição para prefeito, né, Albert? Então, o ano que vem, uma opção mais segura para ele, evidentemente, seria para vereador, que eu tenho certeza que ele está praticamente eleito. Porque ele, bem ou mal, ele é um cara muito carismático, demais. As pessoas gostam dele. Excelente pessoa. Agora, no caso de uma candidatura a vice-prefeito, né, Albert? É uma coisa meio temerária, demais, né? Não há certeza de vitória, né? Não, e eu acredito que o Paulinho, sendo candidato a vereador, ele tem aí a possibilidade de ter aí de 2 a 3 mil votos e podendo, às vezes, ajudar, puxando mais uma pessoa, caso o partido que ele for seja aí um partido que venha para fazer aí um trabalho diferenciado na Câmara, porque esses 4 anos aí que nós estamos, 3 anos que nós estamos acompanhando, infelizmente tem deixado muito a desejar. Só para completar a notinha, atualmente o Paulinho Corominas está sem partido. Próxima notinha, voltando ao assunto da capina química, o vereador Paulo Tadeu acabou retirando de pauta o seu projeto que veda o uso de capina química no município por não concordar com a sugestão de uma carência para que a proibição comece a valer. Agora, aspas do vereador. Recomendo aos cidadãos e cidadãs de nossa cidade atuarem na defesa de sua saúde e de seus filhos, denunciando a polícia toda vez que se deparar com um servidor da prefeitura usando herbicida em obediência a ordens ilegais e criminosas, disse o vereador. Uma situação complicada, já faz 2 anos e meio que está esse projeto tramitando na Câmara Municipal e agora, por final, teve que ser retirado em virtude de situações colocadas pela própria administração e vereadores de situação não preocupados com a população da forma que deve se preocupar, apresentaram emendas para que acontecesse daqui 5 anos, depois tentaram diminuir para 2 anos e meio e o Paulo acabou retirando e disse que vai ao Ministério Público e vamos aguardar aí o desenrolar dos próximos capítulos dessa novela. Última notinha da edição do Pautando do fim de semana, Albert, a DEMAI. Um pregão para registro de preços realizado pelo DEMAI para a contratação de serviços de limpeza dos poços de sucção das estações elevatórias de esgoto e caixas de passagem dos emissários de esgoto, incluindo retirada, transporte e destinação final, teve como vencedora a empresa local prestadora de serviços Veloz do Brasil. O valor do contrato é de R$ 152 mil, com validade por 12 meses. É uma empresa que já presta serviço há muitos e muitos anos para a prefeitura e um problema gravíssimo que está acontecendo lá na represa do Bortolã, que muitos já estão chamando de esgotolã, porque infelizmente lá aquele problema na Avenida de Celanese não se resolveu e esperamos que o próprio DEMAI, o mais breve possível, resolva esse problema, né, João? Albert, você conhece o DEMAI às vezes mais do que eu, esse serviço não poderia ser feito pelo próprio DEMAI? Eu acredito que sim, João, eu acho que são trabalhos permanentes aí de uma própria empresa autárquica que é do município de Poços de Caldas e ela já o seu nome próprio diz, né, Departamento Municipal de Água e Esgoto. Se ela não está fazendo o processo de recuperação do esgoto, tem que contratar. Eu acho que os vereadores de situação aí, de oposição, deveriam fazer um pedido de informação para sabermos aí o porquê dessa contratação também, né, João? Pautando de terça-feira, a primeira notinha é Vaza Jato. A grande polêmica do fim de semana no meio político nacional foi mais um vazamento da operação trabalho para ganhar notoriedade, para fazer palestras e lançar livros. A estratégia tem rendido frutos para o procurador. Até em Poços de Caldas, ele já circulou em 2017 para lançar o livro A Luta contra a Corrupção, a Lava Jato e o Futuro de um País Marcado pela Impunidade e fazer palestras para os leitores. Ele teve aqui em 2017, lançou o livro, fez palestra, ganhou dinheiro, né?
como se diz, né? Na fama, né? Tá só aproveitando os momentos, né? Que aproveite bastante, porque a gente fica chateado, porque a eterna garantia de um povo são as leis. E a partir do momento que se passarem acima das leis, os homens vão ter dificuldades. Ô Albert, a próxima notinha é pé quente. O prefeito Sérgio Azevedo esteve nesse fim de semana no Rio de Janeiro e aproveitou para assistir a goleada do Flamengo por 6-1 em cima do Goiás no Maracanã. Que legal, né? Parabéns, Sérgio. Mais uma viagem para o seu famoso Rio de Janeiro, Flamengo, né? 6-1 em cima do Goiás. Ô Sérgio, por favor, vá amanhã lá de novo no Rio. Flamengo, você também é flamenguista, né, João? Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense nas quartas de final da Copa do Brasil. Eu acho que devia ter deixado para ir amanhã, né, João? Se ele é pé quente, né? Talvez era enquanto melhor. O Goiás é fácil, era favas contadas, né, João? Na verdade, eu até acho que vou dar uma outra sugestão pro Sérgio. Vai domingo em São Paulo lá contra o Corinthians, que como é fora de casa é mais difícil. Isso. É uma boa dar Quem um pulo sabe, lá, né? Eu acho que pode ser que ajude o Flamengo. Agora, vamos fazer aproveitando que a gente está falando aí do Sérgio, de Flamengo, vamos fazer uma pequena brincadeira aqui com o time que os prefeitos torcem, os ex-prefeitos. A gente está falando do Sérgio, é o último prefeito, o Sérgio, ele é torcedor do Flamengo. Vamos voltar nos anos 90, que é até onde eu sei. Vamos lá. Anos 90, edição prefeito Sebastião Navarro, administração 89-92, Sebastião Navarro é torcedor do Corinthians. Corintiano. Próximo prefeito, 93-96, Luiz Antônio Batista, torcedor do Flamengo. Flamenguista. 97-2000, prefeito foi Geraldo Tadeu, torcedor do Corinthians. Também. Depois, o próximo prefeito, Paulo Tadeu, 2001 a 2004, Paulo Tadeu é São Paulino. São Paulino. Que nem você, né? Que nem eu. Navarro, novamente, 2005, 2008, Corinthians. Depois, Paulinho Corumino, 2009, 2012, São Paulo. Heloísio do Carmo Lourenço, 2013, é o mais sofredor de todos aí. 2013, é o mais sofredor, vascaíno. 2013, 2016, torce pro Vasco e o Sérgio, né? Sérgio. Mas você sabe por que o Heloísio perdeu a eleição municipal? Porque era vascaíno? Era vascaíno. E quando o flamenguista... é verdade. Tá ele pode ter uma chance de revanche. Quem sabe, né? Quem sabe. Mais alguma coisa, João? Tem mais três notinhas rapidinhas aqui pra gente encerrar o programa. Nota de falecimento. Faleceu ontem, no caso, segunda-feira, Moacir Rangel, o primeiro diretor da Guarda Municipal em Poços de Caldas, que causou grande consternação, já que ele era uma figura muito querida por sempre defender a corporação. Nossos sentimentos da família do Moacir. Férias, o secretário de Serviços Públicos, Thiago Biagione, entrou de férias ontem, 15, e só volta no dia 29. No seu lugar, responde pelo expediente da secretaria a servidora Terry Cristina de Freitas. Já o procurador-geral Fábio Camargo terá férias entre 22 e 29 de julho, sendo substituído no período pela servidora Mariana Guimarães. Quinta-feira nós vamos voltar aqui com o assunto a respeito da funerária, viu, João? Lembrando do secretário de Serviços Públicos, para falarmos aqui um pouco sobre o que está acontecendo na funerária, tá? Última notinha, Albert, da edição de hoje do Pautando, desburocratização, entrou em vigor ontem, 15, a portaria que nomeia os membros da comissão do programa Poços Fácil Empresa, que tem como objetivo principal monitorar as ações de desburocratização e a celeridade dos processos de abertura de novas empresas. A comissão é formada por servidores públicos e inicia os trabalhos a partir dessa quarta-feira, 17 de julho. Estamos aguardando urgentemente a resposta por parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do imóvel que ficou 1 ano sendo pago o seu aluguel em valores de R$54 mil e o imóvel estava fechado e até hoje não chegaram essas respostas. Estamos aguardando. Caso a resposta não seja condizente, procuraremos o Ministério Público para fazer a denúncia em relação ao seu representante, que é o vice-prefeito Flávio de Faria. Quero aqui agradecer a todos que nos deram a honra de estar participando. As considerações finais, João? Albert, mais uma vez eu vou falar a todos, eu estou lendo as notícias do Jornal da Cidade no tablet, porque agora o Jornal da Cidade circula exclusivamente de forma digital entre terça e sexta-feira, e aos finais de semana, além do formato digital, o formato impresso, né? Eu convido a todos que quiserem assinar o Jornal da Cidade, a R$30 pelo trimestre, é muito barato, ganha 2 ingressos para o cinema. O Jornal da Cidade digital ele também está disponível na banca virtual do Jornal da Cidade no nosso site, é jornaldacidade1.com.br, apenas R$1, pagamento pelo PayPal, através do cartão de crédito, é super rápido e seguro, não tem problema algum. Amanhã, quarta-feira, a gente tem mais uma edição do programa Resgatando, o tema vai ser o frio, né, em Poços de Caldas, né, ao longo das décadas passadas. Quinta-feira, mais uma vez aqui na página do Jornal da Cidade, 8 da noite, a gente está de volta aqui com Pautando. E só para lembrar, todos os programas Pautando e Resgatando estão no nosso canal no YouTube. Digita lá no campo de busca Jornal da Cidade Digital, você vai achar todos os programas, se inscreva, dá um like, né, e comente, né, sempre que quiser, né, Albert? Sem dúvida. A gente está sempre aí aberto aí aos comentários e sugestões. Meu muito obrigado a todos. E até quinta-feira, dia 18, que estaremos aqui ao vivo
às 8 horas da noite, na página do Jornal da Cidade e também no grupo Postos hoje de amanhã, repercutindo as notícias sobre a política de Poços de Caldas. Um grande abraço, até lá.